Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de história aí? Pegue aí a sua apostila, página 74 e 75. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os povos nômades e as mudanças no clima. Como o clima aí influencia esses povos aí nômades. Você lembra aí que são os povos nômades, né? Os nômades são aqueles que não têm residência fixa, né? Eles não ficam só num lugar, eles se mudam aí de região para região, de lugar para lugar, em busca aí do seu sustento, em busca aí da sua subsistência, tá bom? Olha só, aquela parte que está marcada de verde ali no mapa é o continente africano. E no continente africano, ainda hoje, olha lá onde fica o Brasil, tá vendo? Marcou ali o Brasil e aquela parte toda ali em verde é o continente africano. No continente africano, ainda hoje, existem aí diversos povos nômades que habitam aí o continente africano, tá bom? Algumas regiões aí da África que tem esses povos nômades são aí Somália, Quênia, Niger, Etiópia, Sudão, são algumas das regiões aí em que os povos nômades aí ainda aí existem, tá bom? Olha só, esses povos nômades, nós já vimos aí que eles criam rebanhos, né? E esse é a principal aí fonte da sua subsistência, de renda deles aí, da alimentação deles é o rebanho, tá bom? E eles então têm que se mudar aí de um lado para o outro, acompanhando os períodos de chuva. Por quê? Porque o rebanho precisa de pasto para se alimentar, precisa de água, né? Então eles têm que ir mudando aí de acordo com a chuva nas regiões. Mas o que tem acontecido? Antes, naquelas regiões da África, as secas, assim, os ciclos de escassez, assim, de água, de período assim que ficava sem chover, era aí um período aí de 10 anos. E hoje em dia, gente, nos últimos anos, isso tem ocorrido todo ano. Anualmente tem o período de escassez de chuva aí, onde esses povos aí sofrem então aí com essa aí falta de chuva aí, tá bom? Olha aí, eu retirei aí algumas notícias aí que falam aí sobre isso aí, olha só. Fome decorrente da seca ameaça 11 milhões de pessoas no sul da África. A importância da água potável para a vida humana e os locais de maior escassez. Alguns lugares do mundo já enfrentam crises hídricas e a tendência para os próximos anos é que a situação piore. Fome na África aumenta com mudanças climáticas. Olha só as notícias, hein? Quase todo mundo na minha área tem insegurança alimentar, disse Jason Nechava de Bueira. Olha só, a vida de mais de 15 milhões de pessoas está em perigo por causa da seca em diversas regiões do Quênia, da Etiópia e da Somália. Economia da cidade do Cabo é atingida por crise de água. Mudanças climáticas causam desespero em pessoas e animais no sul da África. A África do Sul anuncia restrições no abastecimento de água por escassez nas barragens. Então a gente vê aí esse monte de notícias aí, vendo aí que cada vez, cada ano, a falta de água na África tem se tornado algo mais comum, tá bom? Lá, devido aí a algumas questões aí ambientais, aí nós vemos aí que tem chovido cada vez menos, tá bom? E olha só, e esses povos nômades que dependem aí da chuva para os pastos, para a água, para poder cuidar aí dos seus rebanhos, veem aí os seus rebanhos aí morrendo, né, por falta d'água aí, e consequentemente, como eles dependem disso para sua existência, para sua subsistência, muitas pessoas acabam aí morrendo também pela falta de água. E nós vemos aí que tudo isso é por causa do aquecimento global. Essa situação que a gente vê acontecendo no mundo todo, né? Essa crise aí, lugares têm chovido demais, lugares têm parado de chover,
frio intensos em certos lugares, calor insuportáveis em outros, tudo isso devido ao aquecimento global. O homem tem causado esses problemas aí que a natureza aí tem refletido, tá? Nós vemos aí que a Revolução Industrial, ela aconteceu e com ela aí as invenções de máquinas e meios de transporte aí se tornaram comuns. Só que, olha aí, a gente viu aí, né, que a Revolução Industrial aí foram criados aí, né, trens, indústrias, fábricas, navios, automóveis. Só que o grande problema é que essas máquinas usam que tipo de energia? Energia produzida pelo carvão e pelo petróleo. E a gente vê que esse tipo de energia é altamente poluente para o meio ambiente, ela polui o meio ambiente. A queima desses combustíveis fósseis polui extremamente o meio ambiente. E quanto mais tem esse avanço, né, dessas máquinas, tudo, mais o ambiente tem ficado aí saturado com essa poluição, tá bom? E o que acontece? Quais são as consequências de tudo isso, né? Mais indústrias, mais carros, mais meios de transporte, mais matéria-prima sendo retirada da natureza, consequentemente, mais poluição e mais destruição da natureza, tá? Uma coisa vai levando a outra, vai puxando a outra aí. E aí a gente vê os resultados, né? Aumento da temperatura do planeta, derretimento do gelo dos polos, né? O gelo dos polos derrete, aumenta o nível dos oceanos, tempestades frequentes, ondas de frio e calor, secas, lugares com chuvas em excesso, né, causando aí inundação, destruição. A terra aí está aí, né, toda bagunçada devido aí a esse aquecimento global causado pelo homem. Mas o que nós podemos fazer então? Nós vemos aí que esses povos nômades aí estão sendo extremamente afetados pelo aquecimento global, por essa situação que o planeta está vivendo aí com a poluição e com a degradação do meio ambiente. Mas o que nós podemos fazer então? Nós podemos ser a diferença, né, que nós queremos ver no mundo. A gente pode pensar assim: ah, mas só eu. Se cada um cuidasse de si, se cada um de nós, né, reciclássemos o nosso lixo, tomássemos conta da natureza, plantássemos uma árvore ou, né, restringíssemos aí o nosso consumismo, quantas coisas nós compramos que nós não precisamos? Se nós pensássemos em tudo isso e na natureza, né, nessa situação aí, se cada ser humano fizesse a sua parte, com certeza nós conseguiríamos aí reverter essa situação, né? Nós conseguiríamos mudar aí um pouquinho dessa situação. Na página 75, nós temos a pergunta número 10, que diz assim: quais as principais causas do aquecimento global? Dá um pause aí, faça aí a pergunta número 10, número 11 e aí nós vamos corrigir, tá bom? Belezinha? Já fez aí? Vamos corrigir então? Quais as principais consequências do aquecimento global? Principais causas, né, do aquecimento global: desmatamento das florestas, queima de petróleo que emite gases poluentes, poluição da terra, da água, do ar. Tudo isso aí é o que causa o aquecimento global, tá bom? Pergunta número 11. Quais os principais efeitos do aquecimento global e como afeta o modo de vida dos povos nômades e dos habitantes da cidade? Como o aquecimento global aí afeta o modo de vida aí dos povos nômades e das pessoas que vivem nas cidades. Olha aí, 11, né? Os povos nômades. Degradação da natureza, tempestades ou secas mais frequentes, prejudicando as pastagens e as fontes de águas dos rebanhos. Gente, os povos nômades, eles dependem aí da natureza para sobreviver. E essa degradação da natureza aí, essa instabilidade no clima aí, faz com que muitas vezes eles percam tudo que eles têm, né? E aí, então,
eles passam por situações aí terríveis aí, com a morte aí até de milhões de pessoas aí, principalmente aí na África, né? Os habitantes da cidade, quais são os problemas que eles enfrentam? Derretimento de gelo nos polos, que eleva o nível dos oceanos, né? E acaba podendo aí estar inundando cidades costeiras aí. Gente, grande parte da população do mundo, não só do Brasil, mas grande parte da população se concentra aí nas cidades costeiras. Vocês sabiam disso? Que grande parte aí da população, ela se concentra. Por exemplo, aqui no Brasil, 80% da população brasileira está aí nas cidades costeiras, nas cidades aí à beira-mar. Então, quando os polos derretem e elevam o nível do oceano, consequentemente sobe o nível do mar, que vai inundar aí essas cidades, né? Poluição do mar, problemas respiratórios para as pessoas que vivem na cidade, principalmente nas cidades grandes, né? Eles têm um grande problema aí, muitas pessoas com problemas respiratórios devido aí a esse aquecimento global, a essa destruição aí, degradação aí da natureza. Aí fica para você pensar, né? O que eu e você podemos fazer aí para mudar essa situação? Ah, Pro, mas só eu não faz diferença nenhuma. Se todo mundo pensar assim, realmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Então nós vemos aí que o clima aí, ele tem influenciado aí muito a vida dos povos nômades, né? Porque como eles vivem aí se mudando de região para região, se está em seca em tudo, onde eles vão encontrar água? Aonde eles vão encontrar pasto, alimento aí para o gado? E, consequentemente, como que eles vão sobreviver aí se a grande fonte de renda deles aí é o gado e eles vê aí seus animais mortos aí pela falta d'água? Então, a gente viu aí essa ligação que tem aí, né, com relação à natureza e à mudança no clima, tá bom? Beijos aí, quarto ano. Respondam tudo certinho aí na sua apostila, tá bom? Até a próxima aula.